Muito obrigado. Normalmente, quando alguém inicia uma palestra, a primeira coisa que você diz é obrigado pela introdução, mas eu não sei o que ela falou. Só para que você saiba, pelo que... Eu só escutei não sei o que, Robert Murphy. Então eu espero que ela falou a verdade. Eu também gostaria de dar uma desculpa já de antemão. Eu não dei meus comentários aos tradutores em inglês, porque eu não preparo de antemão. Então, se vocês estão escutando, se você não entende, eles talvez tenham alguma dificuldade, mas não é a culpa deles, é a minha culpa. Quando eu falo, eu fico muito agitado, eu vou tentar ser mais devagar, mas a razão que eu não preparo é que eu gosto de ser espontâneo. Eu gosto da ordem espontânea. Então, meu propósito é dar a melhor palestra de um americano. Então, eu tenho que escutar o Peter Klein e fazer um pouquinho melhor que ele. Eu fico feliz que o Peter estava aqui para eu escutar essa. O que muitos de vocês me perguntaram durante os intervalos é sua primeira vez no Brasil e é a minha primeira vez no Hemisfério Sul. O que você achou? Eu não saí muito, eu só estive aqui nessa conferência. Então, quero lhe dizer da perspectiva americana como a Conferência do Mises do Brasil é parecido e diferente de uma conferência dos Estados Unidos. Primeira coisa é que a comida aqui é muito boa. A gente foi numa churrascaria ontem à noite. Se eu me tornasse um vegetariano daqui para frente, eu não teria mais tristeza, porque eu já comi mais carne que qualquer um me merece. E o Rosman, eu acho que ainda está lá comendo. Eu acho que o Rosman vem numa ambulância para a palestra dele depois. Eles já colocaram uma foto dele na parede que eles não acreditavam quanta carne ele conseguiu comer. Outra diferença vocês perguntaram em São Paulo, Dr. Murphy, o que você acha do nosso aeroporto estatal? Eu adorei o aeroporto, porque a segurança era fácil, não precisava tirar o sapato, eu não tinha uma máquina de 3 milhões de dólares para me escanear, e é só chamar no rádio e dizer como é que eu fico pelado. Essa parte é verdade. Eu estou brincando um pouco, mas o Peter Klein passou pelo detector de metais e o detector de metal disparou e eles mandaram ele para ir para adiante. Eles olham para o Peter Klein e veem, ele não é uma ameaça. Vocês veem que até uma aeromoça conseguiria desarmar ele se ele tirasse uma faca no avião. Essas coisas aqui é um pouco diferente. A gente não usa isso lá nos Estados Unidos. Parece que a gente está na ONU com isso aqui. A gente deveria estar conversando sobre o Gaddafi, o que fazer sobre o Gaddafi. Outra diferença é o modelo aqui. Nos Estados Unidos, você não teria essas poltronas. Isso parece a Oprah Winfrey. E eu digo isso como coisa boa. Eu trocaria de lugar com a Oprah Winfrey se fosse possível. Outra diferença, os elevadores aqui. Eu já vi nos Estados Unidos, mas não é muito comum. Você tem que colocar o cartão, passar o cartão magnético para usar o elevador. Eu não sei porque eu tenho um PhD, eu não conseguia usar aquele cartão magnético. Eu passava o cartão, apertava, mas não acendia. Eu falei, mas daí as portas fecharam e começou a se mudar, eu pensei que estava funcionando. Mas daí parava no andar errado, aí eu entendi que alguém naquele andar que apertou o botão. Eu fiz de conta que era onde eu estava indo, saí e tinha uma outra convenção e as pessoas estavam olhando para mim, aí eu fiz de conta que não era grande coisa, entrei de novo, voltei para o lobby, eu era que nem uma criança, subindo e descendo no elevador. Então eu fiz novamente, as portas fecharam, voltou para o mesmo andar, eu saí de novo, oi, tudo bem, sou eu novamente. E tinha um funcionário lá, e eu falei, escada, ele não fala inglês, então eu não saí correndo. De certa forma, eu esperei até alguém do meu andar estava de saída e acompanhei.
Outra coisa que me preocupa, eu queria falar certo. Tem uma coisa parecida nesse hotel, mas aqui em São Paulo foi diferente. No elevador em inglês, fala assim, cuidado, antes de entrar... Nos Estados Unidos, geralmente você espera até o fim da piada para rir. Antes de entrar, verifique que o elevador está nesse andar. Eu não sei se isso é normal aqui no Brasil, elevadores aqui no Brasil, mas eu acho que é uma boa recomendação de segurança, é bom saber isso. Eu não quero insultar alguém, eu sou observador, sou cientista, eu gosto de comentar as diferenças. Americanos, eles têm um estereótipo, somos muito elitizados. A gente pensa no Brasil, pensa que é gorila e selva. Então eu tenho que lhe falar, foi um pouco engraçado. No início daqui, foi engraçado quando disseram que na abertura um dos participantes não veio porque foi atacado por uma cobra. Na próxima vez, você devia dizer que um supercomputador caiu na perna dele, eles estavam trabalhando com robótica, alguma coisa assim. E mais uma observação, é um pouco diferente, um pouco... eu sou homem do povo, eu vou falar. Tem a ver com o vaso sanitário. Eu ia ver qual a direção que a água roda na descida, mas eu achei uma coisa mais interessante. Não é nos banheiros onde ali perto do café, ali é aquele perto da livraria. Então pode fazer pesquisa depois se quiser, talvez tirar uma foto. Mas para mostrar as mulheres. Você conhece mictório, né? Tem um adesivo que diz automático. E tem um desenho que mostra um cara em pé. E tem uma coisa interessante. O cara está pelado. Você já viu? Está no banheiro. Perto dos livros. Nós estamos vendendo os livros. Se você não aprender mais nada hoje, aprenda isso. Vá dar uma olhada. Eu não sei. Isso é alguma coisa estranha que no Brasil o pessoal precisa ir para o banheiro rapidinho pelado. Porque eu pelo menos usar pelo menos um calçado por razões sanitárias, mas quem sou eu para julgar? E o cara não tem braço, também é muito estranho, o cara não tem braço. Eu tenho uma hipótese, eu acho que é o seguinte, eles estão dizendo para você, aqui tem um cara que... Você pode usar esse mictório aqui, é automático, mesmo sem perna, você não precisa fazer nada que ele funciona. Então, terminou minha palestra, tchau. Vamos ser sérios agora um pouco. Me alegra muito quando venho a esses eventos. Não é só os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, pessoas estão entusiasmadas sobre a economia austríaca, sobre a liberdade, muito mais do que eram antigamente. Pessoas estão se interessando cada vez mais. Eu vi, por exemplo, eu escrevo artigos para Mises.org. 5 anos atrás, os e-mails que você recebia, eu recebia de alunos universitários, e eles diziam, meu professor gosta do Hayek. Mas nos últimos anos, por causa da crise financeira, os e-mails vêm de pessoas que trabalham no hedge, no fundo hedge. Eles estão vindo à escola austríaca porque eles querem entender o que a escola austríaca fala sobre a inflação, de inflação, porque sabem que os keynesianos nos canais financeiros estão falando besteira. Não é análise de verdade. Então, isso é estimulante. Vemos um progresso aqui no Brasil. Creio que vocês estão ainda atrás um pouco. Nós começamos antes. Então, colocamos a fundação. Mas eu quero lhe incentivar, porque você não sabe quando vai acontecer. Por anos, eu entrei no movimento também mais recentemente, mas por anos o pessoal do Instituto Mises, você fala com Jeff Tucker, pessoas assim, no início,
era só meia dúzia de gato pingado, e eles escreviam por carta, alguém mandava uma carta escrita à mão, dizendo, eu gosto de Murray Rothbard, e eles pegavam o livro e faziam fotocópia, e colocava 10 páginas no envelope e mandava para o cara, e achava, estamos conseguindo fazer uma diferença. Uma pessoa tem essa informação. Hoje está tudo na internet, eu não sei quantos visitantes por dia, mas por décadas eles estavam fazendo de uma outra forma, sem saber se existiria uma diferença, e de repente essa crise aconteceu e a estrutura já existia de disseminar informação, e você vê gente em Wall Street e no setor financeiro, ou até pessoas normais em casa. De repente, se você vê que tua carteira de aposentadoria caiu 40% em um ano, que aconteceu para muitos nos Estados Unidos, de repente você tem mais preocupação sobre o que está acontecendo. Então, foi muito bom que o Instituto Mises tinha esses livros disponíveis online, para as pessoas que precisavam. Se a gente estivesse esperando a oportunidade e depois tentado começar o processo, a gente tinha perdido a oportunidade. Então, a gente estava lá esperando quando as pessoas estavam buscando as respostas. Então, eu quero incentivar vocês. Como é que eu vou dizer isso? Você tem alguma ideia da diferença que você está fazendo, mas daqui a vários anos no futuro você vai ficar surpreso com tudo que você conseguiu influenciar. Tem duas tendências acontecendo paralelamente. Nos Estados Unidos, o governo federal está cada vez mais poderoso. Barack Obama é pior até do que o George Bush. Mas como ele é um democrata liberal esquerda americano, muitas pessoas que achavam que o Bush era um tirano estão ignorando os mesmos defeitos de Obama. É a mesma coisa com o Bush. Tinha gente da direita de livre mercado que não era contra a nacionalização dos bancos, enquanto se um democrata tivesse feito isso, tinham chamado ele de socialista. Então tem muito que tem de errado no sistema político americano, mas o que estou lhe dizendo pelo menos uma porção da população americana estão aprendendo essas ideias. Então é tipo uma corrida contra o tempo para ver qual as ideias que ganham, vão ter a vitória nessa batalha. Então, hoje, eu deveria conversar sobre teoria de ciclo de negócios austríaco e keynesiano e como isso se refere aos dados de desemprego. Uma coisa que eu acho importante falar, e o Hoppe vai falar sobre o ciclo de negócio na próxima palestra, então eu não vou focar nisso. Mas eu gostaria de fazer um comentário. Quando você fala com um economista keynesiano, eles não sabem classificar a teoria austríaca. Quando Paul Krugman uma vez me reconheceu publicamente, ele viu um artigo que eu escrevi para o Instituto Mises sobre o ciclo de negócios, ele disse que isso é teoricamente possível. Mas qual é a evidência que eles têm para mostrar que isso está acontecendo na economia moderna? E o Krugman deu razões empíricas, o que ele pensou que eram razões empíricas para rejeitar a explicação austríaca. Então, para vocês se isso é novidade, os austríacos explicam o ciclo de boom e bust, que em tempos modernos o Banco Central abaixa a taxa de juros, aumentando dinheiro impresso e forçando os juros abaixo do seu valor de mercado. Então, a taxa de juros não está comunicando o nível de poupança disponível. O juro é uma informação de preço e se esse número é equivocado, ele estraga as coisas. Isso coloca em movimento um boom insustentável e a algum ponto esse boom entra em colapso. E o Banco Central, geralmente, é quando eles começam a ser mais cautelosos e não estão inflando tanto, percebem que cometeram um erro.